Oi! Gente, demorei, mas voltei. Voltei pro canal. É uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que eu amo fazer. Eu não sabia como voltar, o que falar. Mas enfim, esse canal ele vai ser reconstruído de novo. Ele vai começar do zero, com assuntos que vocês me pedem muito pra falar mais. Vocês me pedem demais. E eu vou deixar o canal destinado a isso, sabe? Porque eu uso muito meu Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, vai lá e me segue. Eu uso muito o meu Instagram e às vezes eu falo disso, só que tem pessoas que, tipo, não fazem nem sentido ficarem ouvindo sobre esse assunto e tal. Então eu vou deixar o canal mais destinado pra esse assunto e pra minha vida no geral. Mas assim, eu sempre vou estar trazendo vídeo sobre esse assunto porque eu sei que ajuda muita gente. Eu sei que ajuda muita gente. Enfim, eu vou começar falando o que vocês me pedem muito, que é como eu superei um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Quem me acompanha há muito tempo no meu Instagram sabe que eu passei por um relacionamento abusivo há mais ou menos uns 3 anos atrás. Eu fiquei 3 anos e 8 meses com a pessoa. Sofri muito mesmo. E eu já quero começar falando que se você tá passando por isso e você tá assistindo esse vídeo pra você tentar sair dessa... A moto. Se você tá tentando sair dessa, já vou começar falando que, cara, a culpa não é sua. Eu sei que você deve estar tentando se culpar, que a pessoa deve estar... Nossa, meu cabelo não tá legal hoje. Mas vocês vão me ver assim, porque o intuito é o vídeo. Enfim, a pessoa tenta culpar a gente, a pessoa tenta, enfim, reverter a história, reverter a culpa. E eu quero começar falando que você não é a culpada, o erro não tá em você, você não é insuficiente. E calma, a gente vai trabalhar isso em você. Eu não sou psicóloga, eu apenas tô falando, vou falar pra vocês, vou contar tudo pra vocês, o que eu passei e como que eu fiz pra superar. Não tem receita, tá? Se alguém chegar com uma receitinha mágica pra vocês, é mentira, não tem. Cada um supera da sua forma, no seu tempo, do seu jeito. Então, assim, vou sim falar da minha forma, mas coloquem dentro das suas possibilidades, sabe? Coloca dentro da sua realidade. E, enfim, eu tive um relacionamento de 3 anos e 8 meses com essa pessoa. No primeiro ano, o meu relacionamento foi muito bom. A partir do segundo ano até o último dia que ele durou, foi assim, péssimo. Eu sofri agressão, a pessoa me batia, eu era traída, enfim. E eu sabia de tudo, só que eu era totalmente dependente emocional da pessoa. Então eu sabia das traições, tanto que a gente chegou a terminar, cara, umas 20 vezes durante 3 anos e 8 meses. Tipo, a gente terminava muito, a gente terminava direto. Porque eu sempre descobria perdido que ele dava em mim, ele ia pro rolê, falava que tava trabalhando. Ou eu descobria de fato a traição. Ou a gente brigava, ele vinha pra cima de mim, eu terminava. E a gente sempre voltava, porque essa pessoa, ela sempre vem atrás. Pessoas que são abusivas, elas querem viver a vida dela, mas elas querem que você esteja ali presa nelas. Elas não querem que você viva a sua vida. Então, ele sempre voltava atrás, falando que, enfim, que ia mudar, que dessa vez ia ser diferente. E eu acreditava. A moto de novo. E eu acreditava. Só que assim, gente, nunca é diferente, tá? Às vezes pode até ser diferente, mas tá pior. Porque eles sempre vão piorar em vez de melhorar. Eles nunca vão melhorar, cara. É muito difícil uma pessoa abusiva, tipo, mudar, sabe? Muito difícil. Eu falo isso porque eu vivi isso. E é muito doloroso você viver isso. Você esperar a mudança da pessoa e você ver a pessoa fazendo o mesmo erro, a mesma coisa, inúmeras vezes. Enfim, a gente voltava, mas enfim, era a mesma coisa. A primeira semana era maravilhoso. Ele me levava pra comer, ele ficava me enaltecendo. A segunda semana já começava com: ai, você tá gorda, você tem que se cuidar porque eu não quero andar com uma pessoa gorda. Ou quando a gente brigava, ele falava: ai, ninguém vai te querer, você sabe que se você terminar comigo você vai morrer sozinha porque você é gorda. O que mais?
Gente, ele falava muita coisa, que eu não era suficiente, sabe? Que, tipo, às vezes, quando eu descobria que ele me traía, ele falava que ele me traiu por minha culpa, porque eu era insuficiente. E, de fato, eu colocava a culpa em mim. De fato, eu falava, meu Deus, onde eu tô errando? Em que eu tô errando? Onde eu tô insuficiente? O que eu tô fazendo? E eu começava a comer compulsivamente, eu tinha muita ansiedade, eu passava muito mal, porque, tipo, meu, você fica ali num mundinho seu, que as pessoas vão se afastando, você começa, sabe, a se prender de muita coisa. Então, assim, é muito ruim, porque você não chega uma fase, uma etapa do seu relacionamento que você não tem mais com quem conversar, porque suas amigas não sabe, desistem de você. Simplesmente desistem, e essa é a realidade, elas desistem porque elas sempre vão falar pra você, ó, fulano fez isso, ó, descobri que fulano fez aquilo, e você vai fazer o quê? Pode até terminar, tá? Pode até terminar, mas você vai voltar com o cara, você sempre vai voltar com o cara. Então assim, pô, sendo eu também pararia de falar, eu pararia, me afastaria, porque isso eu vejo como uma escolha da pessoa. Se ela tá escolhendo isso, ok. Eu não vou ficar, tipo, gastando meu emocional com isso, sabe? Com uma pessoa que, sei lá, que quer continuar no relacionamento abusivo. Enfim, foi 3 anos e 8 meses assim, tá? Terminando, voltando. E eu comecei a fazer faculdade. A gente foi morar junto e eu comecei a fazer faculdade. Quando a gente foi morar junto, cara, eu fazia faculdade e trabalhava. E mesmo assim, eu fazia questão de fazer comida. Às vezes, quando os amigos dele iam lá, eu fazia comida para agradar todo mundo. E todos os amigos dele sabiam que ele me traía, sabia que ele não prestava, enfim, achava isso lindo, maravilhoso. Sabe, geralmente essas pessoas andam com quem são piores que ela. Então, assim, eles achavam lindo, maravilhoso e, tipo, numa conversa lá, tipo, de, tá tendo um churrasco em casa. Todo mundo falava, você é louca, Dani. Porque a mulher sempre vai ser a louca, tá? Mas não, você não é louca, fique em paz. Enfim, eu cozinhava, fazia questão de agradar ele. Muitas das vezes eu chegava na faculdade, ia fazer comida, tipo, 11 horas da noite. E, tipo, colocava a mesa, sabe? Eu deixava bonitinho as coisas. Fazia alguma coisa de diferente e ele não voltava pra casa. Ele ficava, tipo, até 6, 7 horas da manhã na rua e voltava, chegava bêbado. E eu tinha que jantar sozinha, eu tinha que... Enfim, quebrava meu coração, sabe? Eu me sentia, tipo, uma... Ai, nem vou falar o termo, mas eu me sentia muito ruim. Eu sentia um lixo de pessoa, porque eu falava, caramba, por que ele não tá voltando? O que eu tô fazendo que ele não tá voltando? O que eu tô deixando de fazer pra ele não voltar, sabe? A gente sempre tenta se culpar, a gente sempre tenta se culpar. E não, cara, você não tá fazendo nada de errado, tá? Quem é errado é realmente ele. Enfim, comecei a fazer faculdade, eu fazia direito na época. E o meu professor teve um dia, não lembro o nome dele, eu queria muito lembrar o nome dele, mas eu não lembro. Ele falou assim, que ele tava, tipo, sendo uma cliente dele, vizinha dele, ele tava advogando pra ela sobre um divórcio. E ela desistiu desse divórcio. Ela falou pra ele que não precisava mais dos serviços dele, porque ela ia desistir do divórcio e ia continuar com o cara. E ele falou que um dia chegou lá, e ele, beleza, enfim, seguiu a vida dele. Ele falou que um dia chegou lá e ouviu essa mulher pedindo muito socorro, enfim, era sempre assim, um relacionamento totalmente abusivo. E ele falou que simplesmente não se meteu, porque ele sabia qual que ia ser a escolha da mulher. E ele falou assim pra gente, parece que ele, tipo, que ele queria falar pra mim. Eu senti aquilo como uma mensagem muito forte pra mim. Ele falou assim, relacionamento é pra ser bons, é pra ser bom com momentos ruins, não ruins com momentos bons. E cara, eu juro pra vocês, daquele dia, eu acho que tipo, ele falou isso, eu tinha entrado fazia umas 2 horas na faculdade. Aquele dia eu não prestei mais atenção na aula toda, porque eu fiquei pensando naquilo. Eu ficava me colocando naquilo, porque realmente o meu relacionamento era ruim com momentos bons, e não é assim que tem que ser. O relacionamento tem que ser bom com algumas brigas, porque é óbvio que vai ter brigas, são criações diferentes, cabeças diferentes. E eu fiquei, caramba, tá errado, eu tenho 18, eu tinha 18, 19 anos na época. Eu falei, eu sou muito nova, vou ficar vivendo pra isso. Eu vou ficar vivendo a minha vida, tipo, no tanque, lavando as coisas, cozinhando pra pessoa, e a pessoa nem aí no rolê, nem aí pra mim, não me valorizando, sabe? Foi aí que deu um toque, assim, pra mim.
começar a olhar diferente o mundo. Aí quando a gente, tipo, começou a brigar muito, porque eu falei que eu queria ser valorizada, tal. E quando ele saía pra trabalhar, eu já não ligava mais, porque o trabalhar dele não era trabalhar. Eu já não ligava. Eu pedia uma comida pra mim, ou pedia um açaí, ou eu fazia uma comida boa pra mim. E começou assim. Aí eu comecei a cozinhar pouco, comecei a cozinhar só pra mim, porque eu já sabia que ele não ia voltar. E ele percebeu, porque às vezes ele ia comer e não tinha comida pra ele. Então, eu cozinhava, tipo, toda a janta. Aí eu jantava e almoçava no outro dia. Depois à noite eu teria que cozinhar de novo. Então eu fazia bem pouquinha comida só pra mim mesma. E foi onde ele começou a querer, tipo, pô, calma aí, tá acontecendo alguma coisa não tá certa, tal. Aí foi onde ele começou a comprar, tipo, mistura que eu gostava. Tipo, eu gosto muito de costela com mandioca. Ele começou a comprar costela pra levar pra casa e falar pra mim fazer pra gente jantar. Ele parou de trabalhar de madrugada e começou a querer jantar comigo. Mas eu fui vendo que minha vida sem ele não ia ser tão ruim. Porque quando ele saía pra trabalhar antes, eu ficava me culpando que ele não voltava, eu ficava esperando ele voltar. A partir desse dia, quando ele saía pra trabalhar, eu comecei a me aproveitar. Eu comecei a trabalhar, tava lá trabalhando, depois eu ia treinar, depois eu assistia minha aula na faculdade, que começou a ser online, depois eu ia cozinhar pra mim. Então eu sempre arrumava alguma coisa pra mim fazer, pra minha cabeça nunca estar vazia, pra mim começar a pensar nele, pensar nas coisas, pensar em como ele poderia mudar um dia e tal. E foi aí que eu comecei a, sabe, enfim... Ele começou a sair pra trabalhar à noite, eu não comecei a ligar, e ele começou a trazer comida, começou a jantar comigo, só que eu não... Sabe quando você vai pegando, tipo... Não é desgosto, mas tanto faz, sabe? Tipo, tanto faz se tá aqui ou não, tanto faz pra mim. E foi aonde a gente terminou. Aí eu terminei com ele, a gente ficou nessa, tipo, umas 3 semanas eu terminei com ele. Porque a gente já tava, tipo, a gente não tava se falando mais, a gente tava se falando, tipo, o básico da casa realmente, sobre conta e etc. E ele tava dormindo na sala e eu no quarto. Então a gente não fazia mais sentido, sabe, continuar naquela. Aí a gente foi e terminou. Eu terminei com ele e eu falei que dessa vez eu não ia voltar. E é óbvio que ele não acreditou, né, gente? É óbvio, né? Nem ele, nem minha família inteira, nem meus amigos. Ninguém acreditou. Aí, beleza. Aí ele começou a vir atrás, porque ele tinha a chave do portão, né? O meu portão era uma casa alugada, era uma casa independente, só morava eu. E a garagem da casa era aqueles portões automáticos que abre e fecha, que é todo fechado, de ferro. Era uma dessas. E ele tinha a chave, então às vezes ele entrava lá, aí tipo eu pedia pra ele sair. E ele foi vendo que realmente pra mim já tinha acabado, tinha dado um basta. E a gente começou a brigar, e teve um dia que ele foi lá, que eu briguei com ele, pedindo pra ele ir embora. Ele falou que não ia, que aquela casa também era dele, que ele tinha colocado... O vídeo tinha parado, gente, voltando. Meu Deus, tô falando demais. Mas enfim, aí a gente brigou porque ele chegou em casa um dia, entrou e eu pedi pra ele sair, ele falou que não ia sair, que aquela casa também era dele, porque ele tinha tido o trabalho de colocar os móveis na parede, de ter montado a casa, tipo, colocar armário na parede, montado o guarda-roupa, e eu ia levar o outro lá. Esses caras, eles sempre vão ter medo de você fazer com ele o que ele faz com você. Então ele ficava com meninas, ele me dava perdido. Então o maior medo dele era eu levar um homem pra aquela casa, ou eu ficar com um homem. Enfim, esse é o era o maior medo dele. Então ele começou a falar isso, que aquela casa era dele também e que ele não ia sair de lá porque eu ia levar outro homem. Eu queria que ele saísse pra mim levar outro homem lá, naquela casa. E, meu, não era isso. Eu queria que ele saísse realmente pra me seguir minha vida. A casa tinha contrato de 1 ano, então eu tinha que ficar lá, eu não podia sair, tava no meu nome, conta de água, luz, tava tudo no meu nome. Então eu tinha que ficar lá. Os móveis eram todos meus, porque eu já morava sozinha antes. E então ele não tinha nem o fogão, gente, pra ficar naquela casa lá. Então assim, não fazia sentido nenhum eu sair e ele ficar. Então ele entrou naquele dia, a gente começou a brigar, tá? Ele começou a falar isso. E tinha uma garrafa de uísque, que ele gostava muito de uísque, ele bebia muito. E ele tinha uma garrafa de uísque em cima do rack da TV. Ele pegou essa garrafa de uísque, quebrou na parede
e pegou assim ela quebrada e começou a colocar no pescoço dele, falando que ia se matar. Que se eu não ficasse com ele, ele ia morrer. Que ia ser culpa minha se ele morresse. Cara, foi horrível. Foi horrível. Esse dia foi horrível. Aí eu lembro que tinha, sabe aquelas coisas de colocar no braço do sofá, pra você colocar copo em cima? Eu tinha um daquele novinho, nem tinha pago ainda, que eu comprei no cartão de crédito. Ele pegou o negócio, tacou na parede e quebrou. Era de madeira, coisa mais linda, ele quebrou. E assim, foi aonde eu realmente vi que não era isso que eu queria pra minha vida. Pô, pra uma pessoa que tá em um relacionamento abusivo, gente, só quem vai poder fazer você sair dele é você mesma. Você pode conversar com a sua irmã, com a sua tia, com o papagaio, com o seu cachorro. Se você não quiser sair, se você não tomar a iniciativa de sair, você não vai sair daquilo. Porque a pessoa sempre vai atrás de você, falando que dessa vez vai ser diferente, falando que dessa vez vai mudar. Então, assim, eu nesse dia falei, tá bom, cara, eu não quero mais ficar com você, eu não vou mais ficar com você. Aí foi onde ele saiu pra beber e, enfim, saiu pra beber. Aí eu fui, liguei pra minha irmã. Eu tenho uma irmã que ela é advogada. Liguei pra ela, contei tudo pra ela e falei que eu tava com muito medo. Porque ele tinha me ameaçado, ele tinha quebrado a garrafa de uísque falando que ia se matar, tal, enfim. Beleza, passou. Passou uns 2 dias isso. Aí, e detalhe, a gente ficou tipo até 7 horas da manhã. Não, até umas 4 horas da manhã conversando e 6 horas da manhã eu teria que trabalhar. Então esse dia eu não dormi. Aí, beleza. Aí passou tipo uns 2 dias, um casal de amigo meu e uma amiga minha foi lá em casa. A gente combinou de fazer hambúrguer e ia ter uma live, era época de live no YouTube, na pandemia. Aí beleza, a gente tá lá comendo lanche, assistindo a live, bebendo e tal. Do nada ele chega e começa a gritar no portão. Gritar no portão. Daniele, que não sei o quê. Gente, eu não abri o portão pra ele. Sabe o que ele fez? Ele deu um chute no portão. O portão era de ferro, era portão automático. Ele conseguiu abrir o portão, fazer uma crosta no portão. E ele entrou dentro de casa. Depois dele fazer isso, ele abriu com a chave e entrou no portão social. E ele falou que ia me matar, que ele ia buscar arma pra me matar. E eu fui, gente, acho que agora vai. Eu vou até segurar na mão. Vamos ver se vai. Apaguei um monte de coisa. Mas enfim, aí ele foi, abriu uma crosta no meu portão e a casa era alugada. Aí eu fui, liguei pra uma viatura, ele saiu pra buscar uma arma pra me matar, ele falou. E eu liguei pra uma viatura na hora. E como eu já tinha ligado várias vezes pra viatura, eu não falei pra vocês. Mas dentro desse tempo que ele ia lá e que a gente discutia, entre esse tempo que ele ia lá e que a gente discutia, ele tava dormindo na porta da minha casa. Tipo, eu ia colocar o lixo, ele tava lá, ele já vinha correndo, sabe? Pra tentar conversar, pra tentar falar comigo, enfim, de alguma forma. Por isso que eu falo que você tem que ser muito forte, você tem que ser pontual na sua decisão e não voltar atrás, sabe? Porque eles sempre vão tentar, gente, eles sempre vão tentar, enfim, te forçar a voltar com eles, etc. Você tem que ser muito forte na sua decisão. Então, nesse tempo que ele ia lá, que ele dormia na porta de casa, tipo, eu não saía pra colocar lixo porque eu tinha medo. Quando eu via que ele tava lá, eu chamava a viatura. Então, nesse dia que eu chamei, que ele destruiu o portão da minha casa, eu já tinha chamado, tipo, várias vezes. O policial que foi, ele já me conhecia, que ele falou, Dani, você chama direto e tal. Aí ele foi, me indicou a baixar o aplicativo, que chama SOS Mulher, que é pra mulheres que têm medida protetiva. Eu não sei se quem não tem medida protetiva pode usar também. Mas se vocês forem baixar, se informem. Chama SOS Mulher. Aí eu, como tinha medida protetiva, era só, tipo, se eu visse ele chegando, eu abria o aplicativo e apertava um botão que já vinha uma viatura mais próxima. Enfim, aí ele foi e falou, ó, você vai ter que se mudar daqui, porque senão você vai morrer, que não sei o quê. E nisso ele tinha ido buscar a arma e eu tava com as minhas amigas. Aí eu fui, tava lá ainda, ele foi e começou a me ligar. Um número desconhecido, porque eu já tinha bloqueado o número dele, tinha bloqueado pra ele me ligar, tinha bloqueado SMS, WhatsApp, tudo. Então o número desconhecido começou a me ligar e eu falei pro policial, falei, ó, é ele, certeza que é ele. Aí ele falou assim, atende, mas não fala que eu tô aqui. Só atende. Eu atendi e coloquei no Viva Voz. Aí eu falei, alô? Aí ele foi e falou assim, meu Deus, polícia, passa reto, não para. Ou seja, ele tava lá, na rua já, entendeu?
Aí eu fui, a gente tentou achar ele, só que ele tinha ido com um amigo dele. Não sei que amiga, tinha ido com outra pessoa. E tava com o carro dessa pessoa, então eu não sabia que carro era. Enfim, aí os policiais achou que era um carro, o policial foi atrás, mas não era aquele carro. E enfim, aí eu saí de lá, fui pra casa de uma das meninas que estava na minha casa e liguei pra minha irmã. Gente, eu saí com a roupa do corpo de lá e fui pra casa dessa menina. Fechei a casa e liguei pra minha irmã. Minha irmã veio de Itu. Isso era umas 11h40. Minha irmã veio lá de Itu pra me buscar, pra voltar lá em casa. E na hora que a gente voltou lá pra casa, ele tava com o carro parado lá na frente. Só que o que eu fiz? Eu abaixei no banco, então ele não me viu. Eu tava no banco de trás deitada. Aí ela foi, guardou o carro na garagem com meu cunhado. Eu abaixei. A gente entrou, peguei roupa, peguei, tipo, que ia estragar de comida, levei pra ela, a gente voltou pra Itu nesse dia mesmo. E, enfim, ela deu sequência na medida protetiva. E com muita luta, porque demora, essas coisas demoram. Saiu, gente, foi aprovado. Eu acho que eu fiquei uns 2 meses na minha irmã lá em Itu, ou 1 mês. Fiquei fugida, sem rede social, tive que jogar meu chip fora, sem WhatsApp, sem nada. Eu usava o WhatsApp da minha sobrinha pra falar com as minhas amigas, enfim. E foi bem difícil pra mim, assim, sabe? Depois da minha irmã, eu fui pra uma casa de uma amiga minha também ficar um pouco lá, porque minha irmã era casada, fui dar um ar, né, pra ela. Aí eu fui ficar um tempo na casa de uma amiga minha, porque eu tinha que esperar eu receber pra dar o calção em alguma casa que eu fosse alugar, e eu tinha que alugar apartamento por causa da segurança e eu tive que mudar de cidade. Então eu morava em Osasco, eu fui pra Carapicuíba. E aluguei um apartamento em Carapicuíba. Aí fiquei na casa dessa minha amiga mais ou menos 1 semana. Foi onde eu tive a resposta da imobiliária, que tinha sido aprovada a minha ficha. Aí foi, nossa, gente. Foi muito bom, cara. Quando a imobiliária me deu a resposta, que tinha dado tudo certo, eu falei, agora eu vou pra minha casa, sabe? Aí eu fui, arrumei as coisas, contratei carreta e me mudei, fui lá pro apartamento. E detalhe, enquanto eu tava na minha irmã, que ela morava em Itu, a gente vinha pra São Paulo, tipo, dia sim, dia não, pra visitar a casa aqui, porque eu tinha que visitar a casa aqui em Osasco, ou em Carapicuíba, né? Então a gente vinha pra cá. Foi bem punk, assim, foi bem difícil. Você tem que realmente colocar o seu valor na balança, sabe? Ver realmente o que você merece, ver que você não merece passar por aquilo, que só quem pode mudar as coisas é você. Enfim, falei demais nesse vídeo já, eu vou encerrar por aqui. Se vocês quiserem que eu continue a história ou que eu conte do meu segundo relacionamento, que não foi tóxico, mas é as 2 versões da história. Essa vez que eu contei pra vocês, eu tava, tipo, com um cara que ele realmente era safado, que eu sabia que ele era safado, sabia que ele me traía. E eu, agora, meu ex mais recente, ele era, tipo, um príncipe encantado e eu passei por traições também. Mas, enfim, isso aí é assunto pra outro vídeo, se vocês quiserem, é claro. E, gente, lembrando que relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, não é só quando você apanha, viu? É quando você é dependente emocional, quando você não se sente tão feliz mais. É quando a pessoa tipo, você se sente submissa, sabe? A pessoa que tem que dar o ok, enfim, você serve a pessoa. Gente, é muito punk, tá? Você tem que olhar as palavras machucam também. Não é só, vou trair, vou bater. Não, gente, não. Palavras machucam, atitudes machucam, então assim... Espero que todas vocês saibam realmente o que vocês merecem, se valorizem, se empoderem, porque é maravilhoso viver a vida, gente. Eu não tinha paz, hoje eu tenho. É muito bom e eu sou uma prova viva de que é possível sim você sair de um relacionamento abusivo. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido ajudar alguém. Se gostou, se inscreve no canal e curte. Muito obrigada por assistir até aqui.